Olha, tem uma pergunta que o material de hoje, sabe, me deixou remoendo. É eticamente defensável ganhar uma fortuna com o azar de milhares de pessoas, mesmo que você não tenha causado esse azar? Onde é que a gente traça a linha entre uma jogada financeira, assim, genial e um lucro que parece sujo? É uma pergunta que vai direto no nervo, né? Porque de um lado você tem a lógica fria dos números, do mercado, Exato. e do outro algo muito mais humano. E a história que a gente tem para analisar hoje é o palco perfeito para esse conflito. Perfeito. O foco da nossa análise hoje é justamente essa questão ética, que vem de um material sobre o que aconteceu um pouco antes da crise financeira de 2008. Certo. A fonte descreve um grupo de investidores que olhou para o mercado imobiliário americano e, em vez de ver o que todo mundo via, uma mina de ouro, eles viram uma bomba relógio. Uma bomba prestes a explodir. E eles não só se protegeram, Não, eles apostaram uma quantia absurda de dinheiro na explosão. é isso. É isso que torna tudo tão complexo. Nossa missão hoje é tentar desemaranhar os fios dessa aposta. A ideia não é sair daqui com um veredito, sabe? Não, de forma alguma. Nada de heróis e vilões. É explorar a pergunta que o próprio material nos deixa no final. Tem alguma coisa errada em lucrar com o colapso? Ok, para entender como essa aposta sequer foi possível, vamos voltar no tempo. O material descreve um clima de euforia total antes de 2008. Sim, Eu mesmo me lembro um pouco dessa época. A conversa era sempre sobre como o preço do imóvel do vizinho tinha disparado. A sensação era que era um caminho sem volta para a riqueza. e as pessoas pegavam hipotecas que, olhando com calma, eram impossíveis de pagar. Impossíveis. E aí que entra a percepção de uma minoria. Enquanto o mercado inteiro brindava, alguns investidores olharam para os mesmos dados e viram uma miragem. Certo. Eles identificaram o que a fonte chama de uma grande bolha imobiliária. Para eles, não era uma questão de se a bolha estourar, mas de quando. E essa ideia de bolha, né? Nesse contexto, é basicamente quando os preços perdem totalmente o contato com a realidade, é isso? Exatamente isso. Pense num descolamento perigoso. Os preços dos imóveis não subiam por causa do valor real deles, mas por pura especulação. Entendi. As pessoas compravam hoje esperando vender muito mais caro amanhã, e isso alimentava um ciclo, assim, insano. Uma bola de neve. Perfeito. O problema é que, por definição, um ciclo desses é insustentável. O que esse pequeno grupo de investidores viu foi a fragilidade da base de tudo, a capacidade real das pessoas de pagarem suas dívidas. Eles viram que o castelo de cartas ia desmoronar. Então, espera aí. A aposta deles não foi só na queda de um índice ou de uma ação. O material diz que eles usaram instrumentos financeiros complexos. E isso muda tudo. Na prática, o que eles estavam fazendo? Essa é a parte crucial da história. Eles não estavam apenas vendendo ações ou saindo do mercado, não. Certo. Eles construíram um mecanismo para lucrar com o fracasso. Um desses instrumentos se chama Credit Default Swap, ou CDS. CDS. A forma mais simples de pensar um CDS é como uma apólice de seguro. Só que você está fazendo um seguro contra a inadimplência de uma outra pessoa. Como assim? Imaginem que um banco tem um pacote com 1000 hipotecas. Os investidores iam até uma seguradora e diziam: olha, quero comprar um seguro que me pague uma fortuna se essas 1000 famílias não conseguirem pagar suas dívidas. Uau! Eles pagavam um valor pequeno todo mês por esse seguro. Enquanto as pessoas pagavam suas casas, eles perdiam esse dinheirinho. Mas Mas se o desastre acontecesse e as pessoas começassem a dar o calote em massa, a apólice de seguro deles passava a valer bilhões. Eles recebiam o prêmio. nossa, isso coloca a ação numa perspectiva bem diferente. Eles estavam, na prática, comprando seguros contra a capacidade de pagamento de milhões de famílias. E aqui entra um ponto que o material destaca e que é eticamente explosivo. A falta de consentimento. Falta de consentimento. A fonte diz, textualmente, ele não tinha o consentimento delas quando apostou que elas não seriam capazes de pagar suas hipotecas. Forte isso. Do ponto de vista do mercado, isso é relevante. Ninguém pede permissão para apostar contra uma empresa. Verdade. Mas do ponto de vista humano, essa frase é um soco no estômago. Porque transforma uma transação financeira, que é abstrata,
em algo pessoal. Exato. Mesmo que os investidores não conhecessem as famílias, o lucro deles estava diretamente ligado à ruína delas. A fonte detalha bem o resultado dessa aposta, e são dois lados de uma mesma moeda que, assim, não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a devastação, o colapso do mercado, que virou uma crise financeira global. O material não fala só de perder casas. Não. Ele evoca a imagem de bairros inteiros se transformando em cidades fantasmas com placas de vende-se em cada gramado. Famílias perdendo as economias de uma vida inteira. É esse nível de desastre humano que a gente está falando. E do outro lado da moeda? O lucro. O lucro. A fonte cita um número que é difícil até de processar. Um único gestor de fundo de hedge lucrou entre 3 e 4 bilhões de dólares. Em um ano. Em um ano, por causa dessa aposta. Esse contraste brutal entre a ruína de muitos e a fortuna de um que força a gente a parar e pensar. E o material faz uma distinção muito importante aqui, que é a chave do dilema. Que é a de que eles não causaram a crise. Exato. A fonte deixa claro, o gestor não contribuiu para a desgraça das pessoas que perderam suas casas. Ele não criou as hipotecas de risco, não enganou ninguém para assinar os contratos. Ele foi um observador. Um observador, um analista que leu o cenário corretamente quando todos os outros estavam errados. Ele não acendeu o fogo. Certo. Ele apenas previu com uma precisão assustadora a hora e o tamanho da explosão. Mas, e esse é um mais de 4 bilhões de dólares. É um grande mais. Ele lucrou pelo fato de que elas perderam suas casas. A conexão é direta. O lucro não foi um efeito colateral. Foi o objetivo. E o objetivo dependia do sofrimento alheio. Isso nos leva direto à pergunta que o material deixa no ar. Tem algo de errado nisso? Se a gente tentar olhar pelo outro lado, o argumento em defesa dessa atitude é, na verdade, bem direto. Ele se baseia na lógica pura do mercado. Certo. O trabalho de um investidor é prever tendências e alocar capital de acordo. Esse gestor foi mais inteligente, mais corajoso. Ele viu a verdade quando o resto do mundo vivia uma fantasia. Ele estava certo. Ele estava certo. E num sistema capitalista, quem está certo é recompensado. E ele foi recompensado de forma espetacular. Sob essa ótica, ele seria quase um herói do sistema por expor uma falha gigantesca. Paradoxalmente, sim. Alguns economistas diriam que esses investidores, ao apostar contra, estavam enviando um sinal de alerta, um alarme de incêndio que o mercado inteiro decidiu ignorar. O canário na mina de carvão. Exatamente. Eles eram os canários. O lucro bilionário foi a recompensa por gritar em fogo, quando todos os outros achavam que era só fumaça. Nessa visão, o problema não é quem lucrou com o desastre, mas o sistema que permitiu que o desastre fosse criado. Entendi. Entendi a lógica do mercado, mas ela soa muito fria. É quase como dizer que é eficiente não avisar alguém sobre um perigo só porque você não o causou. Sim. A crítica implícita no material parece apontar para outro lugar, para uma ética que vai além da eficiência. Exatamente. A crítica apela para algo mais fundamental. Ela sugere que, mesmo sendo legal, o ato de construir uma máquina financeira com o único propósito de lucrar com a ruína de outros é predatório. Predatório. É uma boa palavra. A ênfase na frase lucro pelo fato de que elas perderam suas casas sugere que, em algum ponto, a busca pelo lucro se desconectou de qualquer bem social e se tornou uma forma de vampirismo financeiro, sabe? É uma ironia. É a ironia suprema do capitalismo. Você pode se tornar um herói para os seus investidores por prever corretamente a ruína de milhões. Ninguém vai construir uma estátua para o cara que apostou no desastre. Não mesmo. Mas Wall Street certamente vai dar a ele um bônus gigantesco. Para tentar deixar essa tensão mais clara, a gente pode pensar numa analogia. Vamos lá. Imagine um engenheiro que descobre uma falha estrutural grave numa ponte. Ela vai cair. É certeza. Certo. Agora, duas pessoas descobrem essa informação. A primeira corre para avisar as autoridades. Tenta interditar a ponte, faz de tudo para evitar a tragédia. Ok. A segunda, em silêncio, vai a uma seguradora e faz um seguro de vida milionário em nome da ponte. Uma pólice que paga uma fortuna se ela cair. Nossa! Nenhuma das duas causou a falha.
Mas as ações delas pertencem a universos morais completamente diferentes. Sim, completamente. O investidor da crise se parece mais com a segunda pessoa. É uma ótima analogia. Ela simplifica o cenário e foca na intenção. Uma pessoa age para mitigar o dano, a outra age para lucrar com ele. Exato. Mas essa analogia funciona 100%. Porque no caso da ponte, existe uma ação clara e positiva a ser tomada: alertar as autoridades. No mercado financeiro, a quem exatamente eles deveriam alertar? O sistema inteiro, os bancos, as agências de risco, o governo, estava convencido do contrário. Alertar quem? Esse é um ponto excelente e mostra a complexidade do mundo real. A analogia tem um limite. Certo. Talvez a única forma de alertar o sistema fosse justamente fazendo uma aposta tão grande contra ele que forçasse os outros a prestar atenção. A aposta como alerta. A aposta deles, por mais cínica que pareça, foi o alerta mais sonoro que se poderia dar. Um alerta que só foi ouvido, infelizmente, quando o dinheiro começou a mudar de mãos. Então, depois de analisar tudo isso, onde a gente chega? Parece que para cada argumento existe um contra-argumento igualmente forte. A gente chega à conclusão de que não saímos daqui com um certo ou errado na mão. Não tem resposta fácil. Não tem. O que a gente consegue é ter um mapa melhor desse campo minado ético. E nesse mapa tem uma falha geológica gigante dividindo 2 continentes. Gosto dessa imagem. De um lado, o continente da lógica do mercado, que recompensa a previsão correta e a eficiência. Do outro, o continente da nossa intuição moral, que recua diante de um lucro derivado tão diretamente do sofrimento. E a história desses investidores acontece bem em cima dessa falha. Exatamente. É o choque entre a eficiência de um sistema e a empatia humana. E o que é fascinante, e talvez seja o ponto mais profundo, é pensar por que esse tipo de decisão é possível. Certo. O sistema financeiro moderno parece criar deliberadamente uma distância emocional para permitir essas jogadas. Uma barreira moral. A complexidade dos instrumentos não é só funcional, é uma barreira moral. Ela transforma famílias com nomes e histórias em meros pontos de dados numa planilha. Em ativos subjacentes. E quando você desumaniza o outro lado da transação, apostar na ruína dele se torna psicologicamente possível. Talvez até fácil. Isso é poderoso. Não é só sobre a decisão de um indivíduo, mas sobre um sistema que facilita essa decisão ao remover o fator humano da equação. Exato. E isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja mais importante do que julgar a ética de um único investidor. A questão que fica, inspirada por essa análise, nos força a olhar para o espelho como sociedade. E que pergunta é essa? É sobre a natureza do sistema que nós mesmos criamos e sustentamos. Que tipo de comportamento a gente está realmente incentivando quando as apostas mais lucrativas, as que geram bilhões em tempo recorde, são justamente aquelas que contam com o desastre, Com a falha sistêmica. e com a ruína humana? A pergunta final não é só se o que aquele gestor fez foi errado. Mas se um sistema que permite recompensa tão grandiosamente esse tipo de aposta é o sistema que a gente realmente quer.